hoje o assunto é pânico, mas dentro de tudo isso existe algo muito maior, né? Não é somente nesse ponto a questão, quando a gente tem que olhar para a gente, olhar para esse autoconhecimento, entender todas as nossas potencialidades, saber que a gente pode mudar tudo isso. E não vou dizer para vocês que a gente vai estar isento de passar por situações ruins. A diferença é como que eu vou passar por elas. Olá, ser de luz, namastê! Você é uma daquelas pessoas que está sofrendo com síndrome do pânico, ansiedade, medo? Vem comigo que eu vou te mostrar. Vou te mostrar algumas formas de você poder entender o que é isso e você se libertar disso e ganhar o seu poder pessoal. Porque é isso que acontece com a maioria das pessoas que começam a achar que está sendo dominada por algo ou achar que algo terrível vai acontecer e que ela não vai ter controle daquilo. Então, uma das coisas que sofre e acomete as pessoas com relação a esse tema é no princípio, né, onde começa ali a questão do medo. Ela começa a gerar um tipo de pensamento, um tipo de situação que ela começa a visualizar, uma forma negativa, onde ela começa a gerar um medo de alguma coisa acontecer, algo ruim acontecer com ela, ou durante o trajeto, ou durante algum movimento que ela vai fazer na vida dela. E ali começa a se gerar um monte de expectativa com relação a tudo aquilo e começa a criar aquele mundaréu de informação que ela não dá conta. Então, o que fazer nessas horas? A hora que a gente está vendo um monte de informação sendo criadas, o corpo começando a reagir com aquela emoção, porque tem aquele medo que está enraizado. E o que fazer com tudo isso, né? Eu posso dizer que todas as pessoas, em alguns momentos, tiveram ansiedade durante o seu processo de viver nessa realidade. Todos nós já passamos por isso. A questão é que muitas pessoas, elas expandem essa sensação de ansiedade e o corpo começa a ter uma reação, o corpo começa a ter uma reação que gera uma descompensação, porque é uma questão hormonal que começa a gerar ali para a pessoa na hora que ela está pensando e sentindo. Então, a gente cocria assim essa realidade de desespero que gera uma reação automática no nosso corpo e isso pode gerar falta de ar, pode gerar uma sensação de desconforto físico, pode gerar uma sensação de sufocamento, mas pode ter certeza, você não vai morrer durante esse processo. Então, isso é muito bom para que você comece a colocar, né? Eu tenho controle de tudo, está tudo bem, eu estou bem, e a respiração é fundamental dentro desse processo, né? Em qualquer momento que você esteja ou dirigindo, ou caminhando, ou dentro de casa, ou trabalhando, a respiração é fundamental, porque os ansiosos não respiram, eles prendem a respiração, travam o seu corpo, né? E dificilmente ele consegue fazer essa consciência de que eles estão dessa forma, travados, sem poder respirar, porque aquilo vai tomando conta deles de alguma forma, né? Vai fazendo com que tenham reações físicas e químicas também no corpo, aonde a noradrenalina starta e ali começa toda aquela situação de descompensação corporal, formigamento, falta de ar, mas eu posso dizer para vocês com todas as letras, raríssimos os casos das pessoas que chegam a desmaiar. É raro. Não vou dizer que não acontece dentro de uma situação muito grande de ápice, porque na hora que o corpo também entra dentro de uma descarga muito grande, ele tende a fazer um apagamento da pessoa, né? Fazer ela apagar para que o corpo volte ao seu estado natural. Porque o corpo tem essa habilidade de poder fazer essa compensação de novo do corpo. A gente aqui às vezes fica tensionado e segura tudo aquilo e não permite que aquilo flua naturalmente. Então, os ansiosos de plantão, o que precisam fazer, né, nesse momento, e nem vou dizer só os ansiosos, mas no geral, né, as pessoas que se veem muito dentro dos quadros de pânico, que ela fala assim, vou perder o controle, vou surtar, eu vou virar uma esquizofrênica, eu vou, sei lá, vou desmaiar no meio da rua, as pessoas vão ali ver o meu corpo largado, eu vou desmaiar, ou dá uma sensação de calor muito grande no corpo, né, que a pessoa não sabe ali, muitas vezes, como lidar com aquilo.
Então, nesse momento, para que você não perca o seu controle, é tentar falar assim, ok, vamos aí, vou pegar firme esse negócio, vamos lá, vou jogar para dentro, então, a percepção do que é isso. As pessoas normalmente não acham que podem fazer isso durante o seu processo de pânico ou de ansiedade, mas elas podem sim olhar para dentro delas, elas podem sim perceber qual a reação que está dando no corpo e enfrentar aquilo. É uma das coisas que as poucas pessoas que eu conheci que tiveram isso, elas falaram que conseguiriam ter esse tipo de comportamento, mas na verdade isso é totalmente possível desde que você escolha isso, desde que você queira isso, desde que você experimente isso, vivencie isso e não tenha medo, porque o medo paralisa e a gente fala assim, uau, como eu vou enfrentar o meu medo? Enfrentar o medo é enfrentando o medo mesmo, aí na frente falando, vamos lá, o que é isso aí? Então aí me mostra, o que é isso? E você tomar consciência de que aquilo está afetando o seu corpo, ok? E onde é que está afetando o seu corpo, né? O que está causando? Mas fundamental saber que você pode pegar o controle da sua vida, que você pode dar a direção que você quer para isso. A gente vê casos de pessoas que muitas vezes estão dentro da situação e elas acabam absorvendo tudo aquilo que a mente está trazendo para ela, absorvendo como uma verdade. E se você começar a falar assim, é tudo mentira. Não, isso é mentira, isso é uma ilusão. Né? Você já acabaria com quase 90% da sua situação, porque o resto é uma questão de tempo para o corpo voltar a se estabilizar. Porque o corpo entra dentro de um processo chamado luta ou fuga. É um alerta, né, que é jogado assim para o corpo, tipo assim, perigo, 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 né? Parece um robozinho ali chamando, né? Piscando aquelas luzinhas lá dentro, perigo, perigo, né? E aí a pessoa entra em pânico, porque ela fala, uau, e agora? O que eu vou fazer com tudo isso, né? Tá perigoso, eu posso morrer, eu posso acontecer isso. Então, e se você jogasse para você, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, dentro desse momento não vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você respirar e simplesmente falar, uau, deixa eu relaxar, né? Aí solta os ombros, solta o corpo dentro desse processo, né? Solta os seus pensamentos e falar assim, bom, posso morrer? Ok, se eu morrer, tá tudo bem. Ah, pode faltar o ar, posso desmaiar? Ah, até pode, mas tá tudo bem se acontecer. Eu não fico criando aqueles cenários piores ainda, o qual já me vejo ali morta, o qual já vejo ali sendo enterrada, meus filhos chorando, ou pessoas queridas chorando por mim, né? Ou sei lá, quais cenários mais a mente vai trazer pra gente. Eu só sei que ela vai trazer mais do mesmo quando a gente está ali conectada com um tipo de pensamento e a gente está jogando uma emoção. Porque inconscientemente a gente está dizendo assim, eu quero mais. Quando você joga uma emoção sobre algo que você acabou de experienciar, o seu subconsciente vai entender. Ela gostou, ela quer mais aquilo. Então, por mais que seja uma sensação e uma emoção ruim, o seu subconsciente ele não sabe o que é ruim, o que é bom. Ele só sabe que você está aqui para experienciar. E se você jogou uma emoção muito grande, é porque você quer mais daquilo. Então, uma vez que você enfrenta aquilo já, mas sem tanta aquela emoção, sem tanto aquele medo naquele ápice, você já vai desconectando daquilo do seu subconsciente trazer mais daquilo. Então, toda vez que você enfrentar a sua emoção de uma forma diferente ou mais equilibrada, aquilo vai se distanciando, né? Ele não vai mais trazendo mais para você do mesmo. Então, cada vez que você enfrentar o seu medo, a tendência é você deixar fluir as coisas. A vida flui de uma forma totalmente diferente. E isso é totalmente mágico. É a hora que a gente toma o controle da nossa vida e a gente fala assim, uau, como pode melhorar mais ainda isso? O que mais é possível? Então tem outra ferramenta que é essa, né? Além da respiração, de você tomar o controle da sua vida, as rédeas, é você abrir espaço para o novo, porque dentro desse processo que a mente está te trazendo um monte de informação, você não acessa o seu poder pessoal, que é a sua consciência. A sua consciência, ela não faz julgamento sobre as coisas, a sua consciência ela não faz nenhuma história sobre as coisas, ela simplesmente vivencia, ela é leve para ela vivenciar aquilo. Ela não cria nenhuma história que vai gerando cenários ruins. Muito pelo contrário, quem faz isso é a mente. Então eu sempre brinco de falar, nós, quando estamos no nosso eguinho,
Quando a gente está aqui no personagem, a gente está totalmente limitado a uma caixa chamada mente, porque a mente vai trazer para você as informações todas que estão contidas dentro daquele campo emocional. Então, todo mundo que vivenciou um tipo de emoção vai ter ali uma enxurrada de informação sobre aquilo. Uma vez que eu alinhei com aquilo, vem toda aquela informação para mim. Então, na hora que vem aquela informação, muitas vezes eu não sei lidar, porque eu falo, uau, vai acontecer tudo aquilo comigo que aconteceu com várias outras pessoas que também tiveram o mesmo processo. Elas também pensaram a mesma coisa. Não significa que isso vai acontecer, porque são histórias que as pessoas estão contando. A mente está contando essa historinha na sua cabeça para você acreditar que isso tudo é verdadeiro e, na verdade, tudo isso é só uma fantasia, como se fosse a criança fantasiando histórias sobre o que é certas coisas. Então, esses medos estão enraizados no registro do inconsciente coletivo, o qual muitas vezes a gente acessa e traz toda essa enxurrada de informação junto, né? Como se fosse um pacotinho que vem junto com essa emoção. Então, quando a pessoa linka nesse estado do medo e gera esse processo da pane, né? Que a gente fala, vai entrar em pane, entrou no pânico, é porque ela recebeu aquela leva de informação do inconsciente coletivo e aí ela fala assim, e agora o que eu vou fazer com isso, né? Ou ela surta, ou ela grita, ou ela tem uma sensação de desmaio, o corpo já reage rapidamente, porque começa a liberar noradrenalina, então isso é um fato. Agora, como que eu reverto tudo isso? É o autocontrole. É você parar de querer acessar mais informação disso e desconectar. E quando a gente joga uma pergunta, a gente abre espaço para tirar um pouco dessa mente trazendo informações, porque a mente é como se fosse um computador, né? Ela vai jogando assim um monte de coisa e a gente fala, e aí, como é que eu faro isso agora, né? Então, se você quer saber sobre como parar seus pensamentos negativos, tem um vídeo já no meu canal falando sobre isso, e aí você vai lá e acessa para poder entender algumas ferramentas que eu já ensinei para destruir e descriar imagens e informações. Agora, falando do síndrome do pânico, normalmente as pessoas que estão dentro desse processo, nessa enxurrada de informações, elas não sabem o que fazer com isso e é a hora que a gente precisa realmente olhar e falar assim, bom, se eu não estou conseguindo sozinha usar todas as técnicas que já me ensinaram, aí eu preciso procurar a ajuda de um especialista. Aí vale a pena realmente procurar alguém que você confie, alguém que você fala assim, bom, essa pessoa tem um bom conhecimento, ela vai me ajudar, porque ela ajudou muitas pessoas, então ela vai me ajudar também. Porque tudo é uma questão da gente começar a ganhar autoconfiança no nosso processo, nas nossas vivências, despertar uma força que a gente não sabe que tem, e que isso eu vou falar nos próximos vídeos para você, da importância que a gente tem de despertar essa força que a gente tem dentro de nós para tomar controle da vida, para você poder saber lidar com as situações adversas, para você saber lidar com algumas questões emocionais que às vezes acontecem e acomete a gente. É totalmente normal, né? Nós somos seres holísticos, nós somos um ser integral. E quando eu olho para o ser humano, eu não vejo só a pessoa física, eu vejo muito além, né? Eu vejo um campo energético, o qual se permeia em frequências diferentes, e cada uma dessas frequências ligadas com uma dimensão específica, e isso também gera toda essa parte de descompensação comportamental, porque quando a gente tem um movimento específico que retém essa energia do nosso bom funcionamento, aí bagunça todo o resto, né? Porque vai sofrendo um efeito em cadeia. Então, se você quer saber mais sobre as coisas que bloqueiam também seu chakra, também já tem um vídeo falando sobre isso, né? Como é que isso atrapalha a sua vida, porque muitas pessoas também não sabem o que elas fazem de comportamento que gera todo um processo de descompensação na vida dela. Então, ali também eu explico isso. Então, hoje, o assunto é pânico, mas dentro de tudo isso existe algo muito maior, né? Não é somente nesse ponto a questão, quando a gente tem que olhar para a gente, olhar para esse autoconhecimento, entender todas as nossas potencialidades, saber que a gente pode mudar tudo isso a partir do conhecimento. Quando a gente tem conhecimento sobre o que é as coisas e como eu posso fazer para mudar tudo isso, isso muda toda a nossa vida. Começa a mudar nosso olhar para a gente mesmo e começa a mudar nosso olhar para a vida, como ela é, o que a gente está fazendo aqui, de onde a gente veio, para onde a gente vai, quem eu sou, né? Essas perguntas são essenciais dentro do despertar desse conhecimento
né? Ou desse autoconhecimento que a gente tem que fazer. Então, esse autoconhecimento começa a gerar também essa força interior que te dá a mestria de lidar com certas situações. E não vou dizer para vocês que a gente vai estar isento de passar por situações ruins. A diferença é como que eu vou passar por elas. Então, cada consciência que eu vou tomando dentro do meu processo, cada aprendizado, cada conquista que eu vou tendo, isso faz com que a gente vai renascendo dentro da gente mesmo, né? É um renascer, porque você sai daquela postura daquele ser antigo que era limitado, que estava ali fechado no medo, fechado nas limitações, e aí entra para o ser que está olhando a vida de outra forma, que está conseguindo ter mais leveza com as coisas, está podendo entender quem ela é, conseguir entender o que é a vida dela e ter muito mais liberdade para poder viver essa realidade. Então, essa é a minha contribuição hoje para vocês. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para trazer um pouco de conhecimento sobre esse assunto. Não aprofundei no assunto, mas eu dei aquela explanação assim mais breve possível, mais didática possível sobre o tema para que você saiba do que você pode fazer com isso, né? Principalmente saber que você tem uma escolha dentro desse processo. Você pode ter uma escolha diferente e é isso que eu deixo para vocês. Essa oportunidade de você poder fazer uma escolha diferente dentro de um processo doloroso para que tudo mude, porque a partir do momento que você escolhe diferente, a sua realidade muda, tá bom? Então é isso que eu deixo para vocês que estão me assistindo, e se vocês estão gostando desses temas que eu estou trazendo para vocês, compartilhando, já clica aqui, né? Coloca no gostei, vai lá, clica o sininho também para ver os próximos vídeos, e aí a gente se vê em breve com novos temas fantásticos para fazer essas transformações que a gente precisa na nossa vida, se tornar esse ser de luz que eu chamo vocês, porque eu sei que vocês têm essa luz aí dentro de vocês, só basta reconhecer e vivenciar tudo isso. É o que eu desejo para vocês, tá bom? Ó, beijo de luz, tá? No próximo vídeo. Até mais!